Olá, eu sou Maurício Gaia, faço parte da equipe de curadores do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que vai acontecer agora em São Paulo, de 15 a 26 de junho. Na conversa de hoje, nós vamos chamar os irmãos Lisboa, Daniel e Diego Lisboa, diretores do filme Alan, que está presente na nossa competição nacional. Olá, Daniel. Olá, Diego. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Opa, tudo massa. Certo. Então tá jóia, então tá jóia. Para começar a nossa conversa, eu queria que vocês dissessem quem é o Alan, para começar. Alan é uma encarnação maravilhosa. Alan viveu, né, nascido em Vitória do Espírito Santo, mas foi muito novo para a Bahia e ali desenvolveu, né, a sua vida. E é um cara que, quando a gente conhece, já é um cara que de periferia, que vive numa periferia próxima de onde a gente morava, e um artista maravilhoso, né, imenso, invasor de palcos nato, e é isso, basicamente, né? E um amigo nosso, né? Uma das pessoas do nosso grupo ali, de um bairro de Salvador que chama Imbuí, que ele é fronteira com a Boca do Rio. Sim. Então, assim, a gente conheceu o Alan nesse período de adolescência. E essas pessoas se reuniam ali no bairro e o Alan era uma dessas pessoas, assim, sabe? No mesmo corre, assim, que a gente. E a gente começou a fazer a faculdade de cinema e foi muito natural, assim, o desejo, assim, de filmá-la, né, de registrá-la. Pois Então, é, a configuração é mais ou menos essa, assim. entendi. Pois é, assim, durante o filme, né, você percebe que, enfim, foi um período longo, né, mais de 10 anos de imagens, né, do Alan em diversas situações. Quando vocês começaram a filmar, a gravar o Alan, vocês já tinham a ideia de, sei lá, pegar isso e transformar num filme? Qual que era a intenção de vocês quando vocês começaram lá no final da década de 90, né? Eu sempre teve essa ideia de vamos fazer um filme sobre Alan do rap. Era um desejo da gente e um desejo de Alan também. Então, isso era uma coisa que ficava rondando assim o tempo todo, né? E quando a gente tinha oportunidade, a gente filmava. A gente não sabia exatamente em que ia dar, como é que seria esse filme. Até porque a gente acabava sendo guiado pelos acontecimentos. Ia ter um show do Racionais, aí a gente ia. E aí as coisas iam acontecendo e a gente fazendo esse registro, né? Que por mais que ele tenha sido feito em mais de 10 anos, a gente, a gente tem pouca imagem. É um filme que falta imagem, na verdade, para a gente dar conta dessa jornada toda do Alan, né? Dessa amizade do Alan com a gente, principalmente com o Diego. Então, e isso acaba também sendo a linguagem do filme, né? A gente assume que falta imagem e decide também não contar tudo. A gente chega em um ponto que a gente fala assim, a gente não vai dar conta de contar essa história em sua totalidade. Então, vamos deixar as imagens falarem por elas e a gente utiliza esse artifício do Black meio que jogando para o público fazer as conexões entre esses grupos de imagem, né, que foram feitos em períodos muito diferentes e com equipamentos de filmagem muito diferentes também, né? Então, assim, é meio um filme fragmento, né? Um filme, uma bricolagem, assim, né? Um filme quebrado, ruidoso, um filme que tem ali uma carga de indizível, né? De imagens que não dão conta da história toda, sabe? E aí a gente vai seguindo essa trilha e encontrando a linguagem. Pois é, isso é uma coisa que fica muito clara, né, no filme, e como que todas essas escolhas que vocês fizeram, né, já
numa pós-produção do filme, como ela conversa com essa vida que o Alan teve, né? É um negócio... mistura um pouco linguagem de TV com cinema, com jornalismo, né? E isso é uma coisa que é uma potência do filme, né? O filme ele ganha muita força narrativa com esses recursos. Em que momento isso vocês decidiram pegar e fazer, não, a história vai ser desse jeito que a gente vai usar e assim, a câmera treme, não tem problema, o áudio não está 100%, não tem problema. Em que momento vocês falaram assim, é isso que a gente quer para esse filme? Eu acho que mais na reta final agora mesmo, né, que a gente... Eu acho que a gente só entendeu o filme mesmo na ilha, né? Ele entender como um filme, como uma narrativa, como uma história na ilha, porque as captações, é isso, no período de 10 anos, elas esfriavam, aqueciam, até a própria ideia do filme diluía ali nesses anos, da nossa vida, da correria da gente. Alan, às vezes, fazia os corre dele lá, sumia por um tempo, depois aparecia de novo. Então, foi tudo captado, sem uma linguagem pré-estabelecida. Né? Tem dia que a câmera está na mão, porque era aquela câmera que tinha ali. A gente filmou com Hi8, Digital 8, filmou com PD-150, filmou com C21, tem mais de C21, aquela câmerazinha, aquela handicam. Então, assim, não tem uma estética na captação pensada antes, né? Tem captações, por exemplo, como a de Racionais, que é um momento do processo que a gente está com a equipe mais estabelecida, mais organizada, que a gente tem um boom, que a gente tem um tripé, uma coisa, 2 câmeras, mas, no geral, são essas captações de ocasião. Quando tudo isso vai para a ilha, a gente passou quase 10 anos, né, nesse processo de tentar entender o que fazer com aquelas imagens, se precisava abrir mais câmera para complementar e tudo. Eu acho que o filme começa a se resolver mais quando a gente toma a decisão de só usar as imagens que foram captadas de 99 a 2012, transformando o filme, embora numa memória recente, mas num filme quase de arquivo, né? Com tudo que a gente já tinha captado e da forma que a gente tinha captado, e assim a gente aceita todas essas imperfeições, assim, a princípio imperfeições, né? E usa como estética essa estética mais ruidosa mesmo do filme, que vem muito também de um primeiro trabalho de estudo que a gente já tinha feito, que é o Frequência Hanoi, que eram só as ligações telefônicas gravadas de Alan dentro do presídio, que a gente gravou aqui fora. Então, a gente tinha feito um estudo já só dessas ligações telefônicas e lançado um curta chamado Frequência Hanoi. E essa estética do ruído, um ruído peculiar, característico, que só existe de uma gravação clandestina, né, tentado, botando numa câmera. A gente gravava essas ligações com uma Hi8, um celular Nokia, um cabo P2 que a gente mandou fazer, e falhas e não sei o que. Então isso tudo trouxe a estética também, né, desse ruído, a imagem também fragmentada, vai tudo, a estética nasce muito aí. E, claro, de vários estudos de ilha. E acho que a gente não pode deixar de citar a Joana na reta final ali, né? Que é Joana Kuller. Aí... Ah, tá. Deixa eu fechar o... A gente fez uma oficina de montagem na reta final também, que deu um entendimento muito legal, né? Desafiou a gente nesse pensamento. Se o Daniel quiser colocar mais aí dessa parte. E aí a gente foi definindo essa ideia de documentário, né? De um documentário cru, de uma estética mesmo do ruído, do glitch, do fragmento. E, na verdade, as próprias imagens pediam, como se as imagens falassem com a gente que deveria ser assim, porque todas as vezes que a gente tentou colocar algum grupo de imagem feito recentemente, quando colocava ali, parecia que as outras imagens expulsavam, sabe? Falava assim, não precisa de vocês. E aí surge esse filme fragmento, esse filme experimento, esse fluxo aí, né, da vida de Alan. E, de certa forma, o filme também trata um pouco da gente, né, de nosso começo como cineasta, né?
o filme é também sobre dois jovens cineastas que encontram um personagem e vai atrás, sabe? É fascinado por esse personagem, se envolve. Sim, tem várias camadas, assim, né? Na primeira captação de Alan, eu acho que eu tinha 16 anos, 17 anos, né? Estava começando mesmo o processo de pegar em câmera. E outra decisão também que agrega esse entendimento aí é de não utilizar a trilha, né? É um filme sem trilha. Sim. Filme cru mesmo, seco, né? Assim, para que você consiga meio... E sem grandes pirotecnias, assim, inclusive de montagem, embora ruidosa e caótica, não tem muita invenção, assim, né? De grandes montagens. A gente buscou esse caminho aí, né? Certo. Dentro do filme, tem alguns momentos que são interessantes. Como é que foram esses dois encontros, né, com uma distância de tempo razoável entre eles, com os Racionais? Porque a impressão que dá dos dois encontros é que o Mano Brown ele tá um tanto quanto desconfortável em estar ali diante da câmera, com, né, tem um segundo encontro já com o Alan, que parece que ele está na frente do hotel, né, vamos lá para a luz, vamos para cá, parece que ele está fugindo de vocês ali. Como é que foram esses encontros com os Racionais, com o Mano Brown? Eu acho que tem dois incômodos diferentes aí, né? O primeiro incômodo é muito mais pela situação, né? Por ele ser pego de surpresa ali dentro de um quarto de hotel, já meio sabendo o que ia rolar, mas você tem um Alan do Rap dentro da cadeia, mandando uma mensagem direta para ele e colocando ele numa situação desconfortável, né? Nesse aspecto, né? De, porra, isso aqui não é para falar na frente da câmera, cara, isso aqui é um papo pessoal, sabe? Eu queria falar com ele, tipo, qual foi dessa... Sabe? Nada que eu disser para ele aqui vai mudar a situação dele agora. Então, esse desconforto veio muito pela situação. Ali no segundo momento do hotel, eu acho que tem um desconforto mesmo, que não é pela nossa presença, nem a de Alan em si. Ele está no saguão de hotel, tem vários outros fãs ali, sacou? Os caras eles vieram de ônibus para Salvador, então tinham meio acabado de chegar. Então, o ambiente ali era caótico e inapropriado para uma captação de entrevista, de tudo, só que Alan era um invasor de palcos e um invasor de narrativas, e ele vê Mano Brown e ele vai colar, ele vai ocupar aquele espaço ali e foda-se se Brown tá incomodado, e ele vai forçando, vai tensionando, e cola, e tira, e conversa, e Brown gosta de Alan, né? Isso é notório, assim, quando os caras sabem naquele primeiro momento que a gente gravou com Alan na cadeia, e que tem uma mensagem, os caras abrem a porta do hotel, velho, sabe? Do quarto do hotel. Sim. Os caras, assim. E os quatro, Ed Rock, principalmente, tem uma relação com o Alan, porque foi o cara que puxou Alan no primeiro show do Racionais lá, que tá no filme, sacou? Os caras sabem quem é Alan, e eu acho que eles têm essa ideia de fomentar a cena hip hop em cada lugar que eles passam, e Alan era claramente para eles um representante da cena do rap em Salvador. A primeira vez que eu vi um show dos Racionais MCs foi em Salvador, tá? Foi ali no Largo Teresa Batista, ali no Pelourinho, e eu lembro que duas coisas me chamaram muita atenção, né? Tinha uma bilheteria, então eles estavam cobrando ingresso, e boa parte do público dos Racionais não tinha grana para estar lá dentro, então o pessoal ficou do lado de fora na rua, e ficava cantando ali do lado de fora. E outra coisa foi justamente isso, que num determinado momento do show, eles começaram a colocar em cima do palco pessoal local para ir rimar, e o KLJ discotecando e tudo mais. Isso daí foi uma coisa que me marcou muito, né, essa apresentação dos Racionais. E sobre o Alan, uma coisa... Quanto tempo que ele ficou preso e por que ele foi preso? Ele ficou preso exatamente 3 anos e 6 meses. Na verdade, o porquê ele ficou preso é por uma participação em um sequestro. Ele era um dos integrantes dessa quadrilha. Só que ele fica 3 anos e 6 meses esperando o julgamento. Então, ele cumpre a pena sem ser condenado. E quando um juiz olha
o processo, o cara fala, caralho, esse cara já cumpriu a pena sem a gente nem ter analisado o processo dele, né? Que, Aham. é, que era um processo complicado, né? Assim, a gente nunca se envolveu muito nesse processo, porque envolve outros caras e é um assunto super Espinhoso. espinhoso nesse lugar. Mas é importante relatar que quando eu vou para Catu, aquela primeira entrevista numa delegacia, antes dele ir para o Presídio Salvador, eu chego naquela delegacia com uma câmera na mochila e falo para o delegado, eu vim conversar com o Alan do Rap, quero saber por que ele está preso e quero filmar ele aqui também. Aí o cara fala para mim, pode ir lá, a gente pegou esse aí, mas nem é esse que a gente quer. E aí eu falo, mas como assim? Ele fala, não, a vítima veio aqui, olhou e falou, esse daí foi o que não deixou matar e estuprar. Eu acho que é um relato importante a ser dito, né? E aí o que a gente fez nesse acompanhamento de Alan na cadeia? A gente tentou lutar para que ele tivesse um julgamento justo, sem passar pano, sem nada. Só queria que ele assim, tivesse direito à defesa, como qualquer cidadão. E fomos em comissões de direitos humanos e tudo mais, mas nada disso adiantou. Ele cumpriu esses 3 anos e 6 meses esperando o julgamento e depois recebeu seu alvará de soltura e volta para aquele show de Alphaville, enfim. O filme, além, né, de contar essa trajetória artística e pessoal do Alan, também ele aponta para várias coisas, né? A questão do encarceramento, né, que a gente tem aqui no Brasil, é um problema muito sério, e também essa fronteira entre a vida artística e a criminalidade, né? Aquela cena com ele com as armas, como é que foi montado aquilo? Como que aconteceu aquilo? Falei. Cara, ali é o que a gente, já conversando bastante sobre o filme, a gente começou a entender como uma grande performance, né, que a gente chama, porque Alan tinha consciência o tempo todo do filme, e esse dia, especialmente, é um dia todo pensado por ele, né? Então, ele convida a gente para ir nessa periferia com a câmera e, chegando lá, aquilo já está tudo montado por ele, né? Ele já tinha levado os parceiros dele, ele já tinha conseguido as armas, e aí a gente ainda vê um pouco do fim da direção dele, do processo ali, tipo, não sei quem, bota aqui a camisa, bota a arma aqui na cintura, não sei o quê, e os caras meio rindo, qual foi ela? Não, qual foi o caralho, mano? Vamos fazer a porra aqui, vamos dar um recado pra sociedade agora aí, e tal, fica de boa aí, Diego, com a câmera, e aí, escolhendo as armas que iam mostrar, e não sei o quê, e tal, ele fala, tá gravando, e aí ele dá aquele discurso, sacou? Ele queria dar aquele tapa na cara da sociedade, mostrando, ele tinha levado a caneta e o papel, nem tinha visto, quando ele mesmo tem aquela ideia de fazer aquela troca da arma pela caneta. Uhum. Curva, né? É tão performático, assim, a coisa que tem uma curva dramática, essa sequência, que ele faz aquilo tudo preparando o final, onde ele entrega as armas, né? Sim. E vai para a caneta, ele troca o revólver pela caneta. E, de fato, naquela época, Alan já não estava envolvido naquele nível, sabe, com o processo da criminalidade. Ele chama os caras que eram conhecidos, enfim, para fazer aquela coisa. E é o que eu falo, às vezes, ele sabia mais do que estava fazendo do que a gente, né? A gente demorou muito para entender essas imagens, para na ilha, e muito receio de como ia bater, como usar e como tê-las. O que dava muita confiança para a gente era essa energia de Alan, essa certeza do que estava querendo que fosse filmado, o tipo, a forma como ele fala, né? Então, isso de alguma forma dava segurança para a gente, assim, de que o filme funcionaria, sacou? E ali já era um Alan desgastado, né, velho, pelos eventos da vida ali, já muito frustrado naquele momento, né, muitas revoltas, tanto contra o sistema. Ele tinha um entendimento
perfeito, assim, muito claro da ausência do Estado na vida dele, e isso gerava, na vida do povo dele, como ele sempre falou, né? Vou para o palco para falar as injustiças que acontecem com o meu povo, uma descendência indígena, né, periférico ali, então, e naquele momento ele quis mesmo dar aquele grito, velho, ali ele fez um movimento simbólico para dizer: por que vocês estão chocados com 2 armas aqui e não se chocam com os políticos que roubam? Porque, sabe, botou em xeque muitas questões ali, e ele sabia que tinha que ser com esse signo, com as armas na mão e depois com a caneta, né? Sim, sim. O Alan, ele não deixou nenhum material gravado? Tem. A Aonde gente, que encontra? pois é, a gente gostaria de ter se organizado melhor para esse material já estar disponível agora no lançamento do filme, inclusive que tivesse no próprio crédito já o encaminhamento disso. Ainda não foi possível, mas quando a gente cria a banda Irmão Branco e Irmão Preto, que é um grupo de rap, a Ah, gente, você e o Alan, né? eu e o Alan, e o DJ Mangaio, né, que fazia as bases, a gente grava 5 faixas dessa parceria. É o único material gravado de Alan em estúdio. Então, são 5 músicas que são letras minhas e deles, e dele, né? A gente escolhia um tema, eu escrevi uma parte, ele escrevia uma parte, o processo era assim. E a gente grava esse disco, imprime vários. Alan se sustentou muito tempo com esses discos, vendendo esses EPzinhos na porta dos shows, dentro do show de rap. E foi esse EP que ele mostrou para o Racionais convidou a gente para cantar no palco, depois de ouvir o som dentro do ônibus. Então, tem sim esse material, eu acho que agora a gente vai se organizar para fazer um Spotify Alan do Rap com essas músicas, inclusive com a versão da Cronista do Morro, da música Favela, Favela, que é o carro-chefe, né? Sim, sim. Inclusive, eu queria. Porque o filme ele encerra justamente com ela cantando a música, né? Como é que foi esse processo para escolhê-la, para fazer essa homenagem ao Alan? A gente fez uma pesquisa, né, sobre quem era essa nova geração de rappers baianos, e o nome de cronista veio com muita força. E a gente ouviu o trabalho dela, gostou, e aí ficou esperando ver como ela reagia a essa ideia de gravar a música Favela. Ela curtiu a música, e aí a gente caiu ali para dentro do estúdio, como tá ali no final do filme. A gente já está chegando quase no final da nossa conversa. Infelizmente. Acabei de aquecer a corda vocal aqui. Não, eu queria deixar o espaço aberto para vocês, enfim, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o filme, alguma outra coisa que a gente não tenha abordado aqui, fiquem à vontade. Cara, tem uma coisa que eu me toquei hoje pela manhã, assim, que é muito interessante. Alan, todo o tempo, você perguntou, né, no começo, quem é Alan? A gente tem que separar Alan de Alan do rap, né? Alan do rap é o sonho do sucesso, a busca por esse espaço como artista, que ele verdadeiramente nunca teve, né? Nunca foi dado a ele o espaço merecido, e é uma vida que o tempo todo está lutando por esse sucesso, por esse espaço, por essa possibilidade de amplificar o discurso, e ela, de fato, não só para muitos Alans não acontece, né? O Brasil tá cheio de Alan por aí, né? É isso. E acho que um dos grandes problemas do Brasil é esse, né? Com certeza, com certeza. Ontem eu estava conversando com o Wilson, ator, ele falando, a gente tem que assistir o filme e identificar onde é o ponto. Por que um Alan não faz sucesso, sacou? Ele tem que tirar desse filme um diagnóstico para a gente conseguir usar ele como um mecanismo de transformação real. Então, tem pontos interessantes a serem analisados assim. Mas o que eu acho foda, que eu queria pontuar aqui, é que Alan agora está num festival musical, sacou? Então, é Alan do rap sendo reconhecido como esse artista, como esse músico gigante que ele sempre foi, e agora no Inedit tendo essa oportunidade de estar ao lado de grandes nomes da música
Belchior, Mangue Beach e Alan do Rap, pai. Pô, e na competição. Competição é a cereja do bolo aqui do festival. Isso. Então, é muito importante pra gente. E é isso, velho. É um filme legado, é um filme que a gente tem um compromisso muito grande. Como o Daniel falou ontem, em algum momento, a gente tem um entendimento que a gente é um instrumento dessa mensagem, né? Então, a gente está com a disciplina de levar essa mensagem de Allan, esse processo de realizar essa missão dele na Terra. O filme não deixa calar a voz de Allan, né? Mesmo com tiros de metralhadora no corpo de Allan, ele ainda segue vivo como uma ideia, como um protesto, como uma revolta, né? Como esse gigante que ele sempre foi em vida e segue sendo agora. Eita, revelei tudo agora. Acontece, velho. É muito tempo falando, depois vocês editam aí. Não, tranquilo. Daniel, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, tá tudo certo. Só registrar a felicidade da gente de estar com o filme no Inedit. Legal. A gente que agradece demais vocês terem inscrito o filme no festival. Quando a gente começou o processo de curadoria, foi um dos primeiros filmes que eu assisti e eu fiquei impactado logo de cara. Eu falei, nossa, esse filme é um filmaço, né? Eu recomendo a todos que estejam vendo esse vídeo que todos possam assistir Allan. Um filme incrível mesmo. Muito obrigado. Nós nos vemos no Inedit. Logo mais a gente se encontra na sala de cinema. Tá ok? Maravilha, Gaia. Obrigado, irmão. Valeu.